Hoje a gente vai conversar com o Pedro que é nosso aluno, e esse ano amassou a prova da ESA, né, Pedrão? Segui, Amassou, né? A tão acertou 40, temida. foi 45? 45, mas 45 questões aí, com direito a quase um gabarito de matemática, 13 questões de matemática, né? E, cara, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui, ele vai explicar como que foi a rotina dele de estudo, o que que ele fez de diferente para acertar 13 questões em matemática aí, que é o terror de muita gente, e, pô, como que ele se preparou durante esse ano, né? Então, Pedrão, para a gente começar aí, cara, se apresenta aí pro pessoal aí, qual é o teu nome, a tua idade, de onde que você fala. fala tropa. Meu nome é Pedro Fernandes, eu sou aqui do Rio Grande do Norte, Natal, né, Nordeste, e eu tenho 18 anos. A minha história, né, com a ESA começou em 2021, aquela ansiedade de o que é que eu vou fazer da vida, meu Deus, o Enem. No começo do ano já estava ali estudando para o Enem focado, só que depois de um tempo fiquei, caraca, o que é que eu estou estudando? Para que eu estou fazendo isso? Aí o meu pai, que tem um tio que é militar, falou, vai fazer a ESA, pô. Eu, vou fazer a ESA, então. Larguei, peguei o Enem, joguei fora e já fui estudar para a ESA. 5 meses para a prova, do zero. Quando cheguei, assim, correndo, né? Pegando matéria, correndo, não terminei o edital, acho que não peguei nem 50%. Cheguei na prova, fiz 27 de 50, fui classificado sem nem sentir o cheiro da segunda Teve fase. nem chance, né? Tive nem chance. Quando eu peguei o resultado, eu nem fui olhar se fui classificado, se eu tinha chance. Eu larguei por 3 meses, né? Que a prova foi em outubro. Larguei, fiquei só vegetando. Já em janeiro, eu falei, não, agora eu vou focar 8 meses para a prova. Aí janeiro desse ano, né, de 2022, Janeiro de aí tu 2022. voltou a estudar. E eu já conhecia o senhor, já conhecia a tropa, só que eu nunca, cara, como comprar esse curso. Mas eu assisti os vídeos, entrei naquele 93 em 3, assisti os vídeos no YouTube e já fui focado em querer comprar o curso. Todo, chegou em janeiro, dia 17 de janeiro, ou 17, 14, acabou a luz aqui de casa, minha mãe esqueceu de pagar, e eu comecei a pensar, caraca, mais um ano de estudo, eu não sei se vai dar certo, e acabou que eu chorei a noite todinha, pensando no meu futuro, caraca, isso, porque querendo ou não, o cara estuda para o concurso, não sabe se vai passar, se vai ter uma nota boa, acaba ficando ansioso, mas enfim, chegou dia 17 de janeiro, mais ou menos, 19, o senhor abriu uma live e esse foi o dia que foi um divisor de águas, né? Comprei na mesma hora que o senhor abriu o link, fui, paguei, mãe, me dá o dinheiro, mãe, pelo amor de Deus. Já fui todo ansioso ver como era a plataforma e dali em diante foi só alegria, Só porque, pô, tenho o que falar desse curso, né? papirou muito, né, Pedro? Papirei muito. E no começo tinha muita dificuldade com a matemática básica, né? Daí, Terror, sei né? lá, janeiro até março, março, abril, ele estava pegando ali porcentagem, conjuntos, os assuntos mais básicos, só que nunca deixei entrar na cabeça. Eu falei, Então tu não, mexe, começou, tu começou acertando ali 5, 6, 7, 8 no simulado. foi. Daí, mas eu botava na cabeça, não, o mestre está colocando assunto que já é muito avançado, então não tem para que eu ficar, caraca, errei 6, 7 questões, aí sempre botava na cabeça isso que é passageiro e tinha que persistir. Mesmo que tantas vezes eu acordava, não tinha nem vontade de levantar para estudar inglês, geografia, história, matemática, mas eu levantava e estudava forçado mesmo. Porque se não fosse eu para lutar pelo meu sonho, pô, quem ia fazer isso? Muito bom, E Pedrão. até estudando matemática, eu vejo muitas pessoas estudando matemática, sei lá, erra uma questão, já fica maluco. Caraca, eu errei uma questão, Acha que eu tá não estudando tudo sei. errado. Meu Deus, eu não vou acertar nenhuma questão. Só que, cara,
você tem que botar na sua cabeça que quando você erra uma questão, você tem que analisar o seu erro. Você tem que olhar, eu errei um sinal. Não, eu não sei iniciar, mas eu sei completar. Tem muita questão que é assim, você não sabe como é que inicia, mas sabe desenvolver. Daí você tem que pegar a questão e analisar. Pega a questão simples, vai para a mediana, analisa, errou, vai ver a resolução. Quando você vê a resolução, você consegue entender por que a questão é daquele jeito. Coisa linda, Pedro. E concurso militar, tem nem o que falar, as questões se repetem. Pode ser AFA, SPSEG, ESA, EA principalmente, não tem nem o que falar da EA, né? Bota a questão um ano sim, um ano não, é a mesma questão. É sempre a mesma coisa, cara. É sempre a mesma coisa, física. Então, olha só, você, 2021, tu conheceu a ESA, tava perdidão. Conheci. Acabou de se formar no ensino médio, o que eu vou fazer? Vou fazer Enem. Porque hoje em dia, cara, quando se forma no ensino médio, vai fazer Enem, né? É meio forçado, né, também. Meio forçado. Às vezes, você não conhecia a ESA ainda, né? Não. Aí tu conheceu a ESA através de um tio teu. Que ele é formado na ESA, e meu pai falou, ele é formado na ESA, é um futuro bom, né? Você está iniciando a vida. Mas você já sabia, o Pedro, tipo assim, cara, aqui é uma prova que é um pouco diferente do Enem, é uma prova que é do concurso militar, tem bastante concorrente. Tu não sabia nem conhecer. Eu não fazia ideia. Eu só falei assim, vou estudar para essa prova e foda-se. Eu só sabia que era um concurso do Exército, mas eu não sabia como é que cobrava. Até comprei um cursinho assim na carreira que não é lá essas coisas, mas ajudou pelo menos a ter uma pequena base para iniciar nesse ano, 2022, lá em janeiro. Então tu entrou ali com a cara e com a coragem. Determinação, eu vou. Isso. Aí a primeira vez, ferro. Ferro. Você 27, zerei geografia. Essa primeira vez aí, tu lembra quantas questões tu acertou em matemática? Ou não lembra? Mestre, eu acho que foram 8. 8 em matemática. 8. Algumas no chute, eu sabia fazer. Aí, beleza. Aí, porra, veio o resultado, dá aquele desânimo. Nossa, mestre, sério, quando eu peguei lá a prova, eu falava assim, não tem como eu passar, não. Errando isso aqui, como é que eu vou passar no concurso errando a besteira dessa? Eu pensava isso. Então, eu já desisti dessa moléstia. Tava nem ligando mais, passei outubro, novembro, dezembro, nem aí para estudar. E o que te motivou a voltar? Foi esse fato que aconteceu da tua mãe ter esquecido de pagar a conta de luz? O que tipo assim, tu falou, cara, eu vou voltar a estudar e dessa vez vai ser diferente? Mestre, o que me fez chegar com vontade mesmo da prova foi saber que eu ia ter muito tempo para me preparar e que ali ia ser o meu futuro garantido. Que se eu conseguisse, eu não precisava mais me preocupar com nada. Assim, claro, tem as coisas básicas ali, mas questão de estabilidade, salário, plano de saúde, ia ter tudo, a conta do Exército, ia ter que me preocupar só em trabalhar para o Exército. O resto, então, quando chegou em janeiro, eu já estava pensando, caraca, eu vou conseguir fazer simulado desde maio, vou pegar a história 15 vezes, matemática eu vou fazer 3 vezes o edital todo. Então, isso me motivou, entendeu? O tempo de estudo... Ter mais tempo para estudar. Aí você voltou ali em janeiro e, pô, tu teve ali... a prova desse ano foi dia 4 de setembro, né? 4 de setembro. 7 meses, quase 8, né? 7 meses ali, bastante tempo para você estudar. E você começou acertando 5, 6, 7, 8 no simulado, foi progredindo, foi avançando. E uma parada que tu falou que me chamou a atenção, cara, é esse lance de corrigir os erros das questões, de você identificar onde você está errando. Hoje, se você pudesse falar pro cara que tá vendo esse vídeo aí, de repente, no ano de 2023 ou 2024, ou ano que seja, o cara tá um pouco perdido aí, é o guerreiro ou a guerreira, e principalmente em matemática. O que tu daria de dica para esse cara nesse lance de identificar o erro, pro cara destravar? Pô, eu não consigo, o que tu daria de dica para esse cara? Mestre, eu acho que uma dica importante é que se você está pegando, sei lá, função, você pega ali f de x, 2x, mais 1. Qual é f de 2? Beleza, eu consigo fazer. Mas você já pega uma de gráfico, já não consigo fazer. Então, o que é que você vai fazer? Você tem que
analisar a questão, primeiramente, e ter calma. Porque não adianta você errar a questão e esquecer. Você tem que ter calma. Não ache que tudo vai acontecer do nada. Você tem que... essa semana eu vou estudar função. Então, cara, se você errou uma questão, analisa essa questão, pega ali 30 minutos para ficar, caraca, por que isso é isso? Porque a ordenada é para cima e a abscissa é de lado, assim, por que acontece isso? Você tem que analisar as coisas. Porque, embora a matemática tenha assunto que é porque é, outros assuntos são porque tem explicação. Sim. E função é uma dessas. Então, você tem que ter calma. Não perca o tempo do mundo para entender um assunto, mas é que você consiga entender. Quando eu estava na minha preparação também, mestre, fui pegar polinômios pela primeira vez, fiquei 2 semanas estudando polinômios, até ficar aperfeiçoado, conseguir fazer qualquer questão da EA, ESA, algumas da SpaceX. Não fui apressado ali, tenho que ver uma semana e só vou ver na revisão final. Não, pega o tempo que você quiser. Você tem, sei lá, se começar a estudar hoje, por exemplo, você vai ter o quê? 8 meses até a prova. Você tem muito tempo para errar e acertar. Agora, cara, já pegando esse gancho aí, tu falou de tempo, né? Que tu estudava ali 2 semanas, por exemplo, para pegar polinômios. Quantas horas, mais ou menos, você estudava por dia? Conta um pouquinho da tua rotina. Tipo, eu acordava, sei lá, 6, 7, começava a estudar 9. Você trabalhava ou você conseguiu focar só nos estudos? Conta um pouco pra gente aí. Então, mestre, eu não trabalho. Graças a Deus, a minha mãe tem essa condição de deixar só estudando, não precisar ajudar em casa. Claro que essa não é a realidade de todos, né? Mas por isso que eu falo que, graças a Deus, ela tem essa condição. Mas no começo sempre é difícil, é muito doloroso mesmo você acordar da sua cama, já vir sentar na cadeira e começar a estudar. E a minha rotina, eu planejei de começar a estudar às 8 até 12, né, a parte da manhã. Dava um descanso ali no almoço, dava um cochilo de 30 minutos, 40. Pegava 2 horas até 6, 5 e meia para poder treinar também, né, dar uma corridinha, desestressar. E aí de noite era só 2 horas. Inglês ou geografia, que era mais, né, básico ali, são umas questõezinhas. Tinha alguma matéria que você estudava todos os dias ou não? Não. A que eu mais estudava realmente era matemática, porque eram 5 dias na semana, que eu estudava até sábado, né? Cara, Então, você quase gabaritou. Conta isso aí, cara. Qual foi a questão que você errou? Pô, tinha que ter gabaritado, pô. a questão que eu errei foi aquela era de combinatória com porcentagem. Eu não lembro muito bem como era, mas acho que era indo ao rancho, 8 pessoas indo ao rancho, aí soldado não sei o quê. Foi essa questão, acho que soldado bravo, soldado alfa, ou era Mas mega. não fez falta. Mas não fez falta não, graças a Cara, Deus. essa tag que tá no peito aí, ó, pra quem não sabe, né? Essa tag aí, o Pedro, tu foi o 0103 algumas vezes, né? Só fui 03, mestre. Lá 03, em algumas junho, vezes no nosso simulado. Quais foram os meses? Junho? junho e julho. Cara, e o maneiro, daqui a pouco a gente vai conversar com o Daniel também. E você, Daniel, estavam sempre ali competindo, né? E o Daniel passou também, cara. Então, assim, esse lance do simulado que a gente coloca aí para vocês, de ser premiado, para gerar um pouco dessa competitividade, não no sentido negativo da palavra, mas para motivar vocês. Você acha que fez alguma diferença, cara? Fazer simulados, se colocar sob pressão, enfim, essas situações, você acha que fez alguma diferença nesse teu resultado aí? Faz total diferença, Max, porque uma coisa é você estar estudando as questões, não importando com o tempo, e outra é você fazendo um simulado. Porque, embora, né, sejam ali 2, 3 dias para você enviar o gabarito, mas você não vai passar o dia fazendo simulado, né? Então você tira ali uma horazinha para tentar fazer, e muitas vezes a gente fazendo a lista, tinha questão, safava tudo, 30 de 30. Chegava no simulado, porra, eu sou um jumento. De onde é que o mestre tirou essa questão, cara? Pode perguntar o Daniel, ele fazendo uma questão de binômio, que era só fazer a fórmula geral,
quer dizer, a forma reduzida, né? A mais B elevado a N, ele fatorou a fórmula inteira, fez duas folhas de questão. Eu falei, Daniel, caraca, eu fiz isso aí em 2 linhas, tu fez 2 folhas. Eu, caraca, eu não sabia, não. Aí tu já Aí, ou mostra pra ele seja, como é que faz. ou seja, um ajudava o outro. Então, Ele sabia coisa que eu não sabia, e eu Cara, sabia coisa que ele também não sabia. já aproveitando isso aí, cara, como é que era a sua relação, assim, com os seus amigos próximos, com a sua família? Tinha alguém aí, tipo, amigo teu, onde você mora, parente, que te ajudava, que também estudava? Ou foi só realmente ali com a nossa tropa que você encontrou ali uns amigos? E qual foi a relação, qual foi esse peso que teve da galera te ajudar nesse teu resultado, cara? Então, mestre, na família, eu prezei por mim, né, não falar que eu estudava para concurso militar, porque eu queria deixar em segredo mesmo. Mas era muito melhor estudar pelo Discord, né, eu via ela mandando um monte de questão todo dia. Era muito melhor estudar acompanhado do que sozinho. E a gente mandava lá muita questão por dia para ajudar também quem não tivesse acesso a um banco de questões que a gente tinha. A gente mandava do banco para lá para o pessoal responder. E isso fez total diferença, tanto no Discord quanto no WhatsApp. Daniel mandando questão pelo WhatsApp e eu mandando pelo Então, Discord. pessoalmente ali, tipo, tu não tinha ninguém que te Não, ajudava? E tu fez só curso online ou fez algum presencial? não, nunca fiz presencial. Eu realmente prezei por fazer online, tanto pelo, assim, conforto, né? Mas também agilidade. Era só sair da cama, sentar aqui e começar a estudar. E Se tua mãe fosse te apoiava? presencial, eu tinha que sair de ônibus, gastar com alimentação. E tua Então, família te era, apoiava? Porque, tipo assim, a gente sabe que tem muitos pais que apoiam, mas não apoiam. Tem sempre aquele é, tio mala que, pô, tu ainda não passou? Você, por exemplo, passou na segunda tentativa, né? isso. Como que foi, cara, você explicar para tua mãe que você ia estudar de novo? Ela entendeu? Como é que foi isso aí? Foi tranquilo? Como é que foi? Então, mestre, o meu pai ele já aceitava tranquilamente, até porque foi ele que me incentivou, né? Mas para minha mãe foi até um pouco mais difícil falar que não queria fazer faculdade, né? Entrar pelo Enem. Falei, mãe, meu futuro vai ser fazer isso aqui. Mas ela aceitou tranquilamente, até porque ela que me dava a condição de passar o dia estudando aqui. Mas, assim, na minha família fora de casa, eu não costumava falar que eu estava estudando, sabe? Só para deixar em particular mesmo. Para ninguém ficar, o Pedro está estudando para ESA, não passou, não sei o quê, está estudando para quê? Tá certo, cara. É, Na minha época sempre eu tem também fiz essa a mesma picuinha, coisa. né? Na minha época eu também fiz a mesma coisa, a melhor opção. E, cara, é assim, na época da escola, tu era um bom aluno, tu era o melhor aluno, como é que era na escola aí? Mestre, No ensino até médio. o fundamental, eu era aquele aluno que ia para coordenação todo dia, sabe? Até Tacava o terror na escola? tacava o terror, jogava borracha no ventilador, bolinha de papel para sair voando. Era assim, até o fundamental. Mas chegou no ensino médio, botei a cabeça no lugar. Não era aquele aluno que estudava todo dia, mas também não era o horrível, né? O mediano. Era o mediano. Passava nas provas, né? Sem estudar todo dia, estudava ali um dia antes da prova, Mas safava. mas safava. Cara, manda um recado aí pro pessoal que tá querendo começar, tá querendo, ou então que tá um pouco perdido, tá pensando em desistir. O que que você tem a falar para esse cara? Porque, pô, você fez a prova 2 vezes, tem gente que passa de primeira, tem gente que demora às vezes 3, 4 vezes para passar. Manda um recado para esse pessoal aí. Então, tropa, o recado que eu tenho para passar para os senhores ou para as senhoras é que se você vai iniciar, você já tem que saber que você vai sofrer. Não vai sofrer pouco, não. Mas tudo vai valer a pena quando você vê o seu nome lá na lista de classificados. E para quem já está, né, já começou na turma anterior, já está no papiro, é o seguinte, só persista. Persistência é a chave, cara. Um exemplo é
próprio, né, que geografia era o assunto que eu mais tinha dificuldade. Até porque eu zerei geografia na prova de 2021 e fiz 5 de 6 na de 2022. Porque eu persisti em querer entender geografia, climas, biomas, sei lá, território brasileiro, tudo. Eu me esforcei a entender, forcei a minha cabeça a entender. Então, quando você pega a questão de qualquer assunto que esteja na prova, você tem que entender que você vai ter que persistir para entender. Não vai ser fácil entender de primeira, até porque é muito difícil entender de primeira matemática, português, gramática principalmente. Você vai ter que rever umas 3 vezes para entender, assistir vídeo aula. E o mais importante, que é até uma dica que o mestre fala em toda a história que ele posta, façam questões. Cara, questões. E também, mestre, falando disso de questões, hoje em dia, né, também junto com matemática, uma das maiores dificuldades do pessoal é com o inglês, né? E o pessoal negligencia ainda assim. Então, uma dica para inglês. Tu tinha dificuldade em inglês? No começo eu tinha, mestre. Janeiro, março, eu tinha muita dificuldade. Quase chorei. Como é que safou? Dá essa dica aí. Mestre, a dica. Pega vocabulário, primeiramente. Eu tenho ainda aqui um papel A4, escrito à mão, com um monte de palavras em inglês. Eu lia, tirava 30 minutos do dia para ler e reler as palavras para entrar na cabeça. Pegar um texto, cara, eu já sabia o que significava, não precisava nem passar muito tempo pegando aquelas palavras-chave e conectar no texto. Ah, eu não sei isso aqui, mas quer dizer isso aqui. Não, eu já lia direto, já sabia a questão, o que é que a questão pedia. Isso favoreceu muito na prova de inglês da ESA, até porque não é uma prova de inglês tão difícil. Consegui fazer 9 de 10. Quando eu comecei a estudar inglês, era muito difícil entender a questão, entender em gramática de inglês como é que usava, por que usava. E quando eu peguei o vocabulário, ficou mais fácil de fazer qualquer questão. Acabou que chegou ali, já na preparação final, fazia questão do IME, do ITA, da SpaceX, sem dificuldade, né? Consegui entender o texto, o que é que pedia. Qual foi a importância desse plantão de dúvidas para você tirar suas dúvidas toda quinta? Se isso ajudou em alguma coisa e o porquê que você sempre participava, cara? Por que você tinha essa humildade de participar? Porque eu vejo muita gente aí que começa a achar que sabe alguma coisa e o cara já... eu não preciso disso. Conta um pouco pra gente disso aí, que isso é importante. Cara. Então, mestre, no simulado, né, eu estava sempre no top 3 e no plantão de dúvidas eu participava bastante. Toda semana eu estava lá porque eram questões diferentes do que eu estava habituado a fazer. Então, sei lá, das 5, né, que o senhor coloca, e o Borbas também, eu sabia fazer 3, 4, sempre a última era mais cabulosa, né? Pegava a mais difícil do concurso para botar lá como exemplo. Então, era muito aprendizado que eu tinha, tanto com os conselhos que o senhor falava e com as questões. Tinha, né, as primeiras questões eu fazia ali em 10 segundos, chegava na terceira para cima, já tinha que pensar mais um pouquinho. Então, cara, ajudava muito. Essa humildade, que você nunca perca isso, cara. Tem sempre esse pé no chão aí que agora uma etapa se encerra e outra se inicia. E a gente aqui deseja tudo de melhor para você na tua vida, que você, cara, consiga se sobressair lá dentro. Você dá para ver que você tem um padrão. Tu pretende depois fazer algum outro concurso da PF ou PRF? Ou quer seguir carreira realmente? Eu quero seguir carreira mesmo. Não vou usar como trampolim. Muito bom, cara. Então que você seja muito bem sucedido nessa tua carreira aí. Cara, pra gente finalizar agora, mostra pra gente esse cordão que você ganhou no nosso simulado, essa tag. Isso foi em... Dá pra ver? Dá pra ver. Pedro Fernandes. Chega um pouquinho pra cima só pra gente ver o brasão da Pertencerei. Cara, isso foi em junho, né? Foi em junho. Eu pensei que eu ia receber outra, né? Quando eu fiquei top 3 de novo. nem cobrei. Ia fazer uma coleção aí, pô.
Ó, e detalhe, hein, no primeiro simulado, lá nos primeiros, o que que ele tinha? Pô, acertava o quê? 5, 6. Aí, pô, em junho já tava metendo 0,3, pô, top 3 já tava lá. Por quê? E Persistência. quando eu peguei o 03 foi o simulado mais difícil que o mestre fez. Olha, Acertei 10. a gente sempre vai aumentando. Pra tu ver, ó, tu acertou 10 no simulado e na prova tu acertou 13, né? Então, Isso. assim, vale a pena, é o que eu falo. Cara, faz simulado difícil porque a gente faz um treinamento difícil para a guerra se tornar ainda mais fácil. E aí, tá aí, ó, Tropa do Conduta, Infantaria, Pedro Fernandes, isso em junho. E agora, Na ESA, pô. na ESA, tá se realizando. Então, Pedro, fica aqui nossos parabéns para você, tá? E se, cara, se você precisar de alguma coisa lá dentro, precisar, sei lá, qualquer coisa, você sabe que a gente está aqui. Sim, Tá bom, senhor. Pedro? Tamo junto demais. Um abraço. Um abraço, mestre Valeu. Borges.